Mesmo que aqui ainda não tenha tido levante armado contra a igreja, tem havido um levante ideológico muito forte, muito pesado. Inclusive, uma tentativa de doutrinação das crianças nas instituições escolares. Uma atitude revolucionária. Aí tem a questão comunista, que é alimentada pelo ateísmo desde a sua essência, né? Alimentada pelo ateísmo de Karl Marx, por exemplo, de Engels, tá ok? Então, alimentada pelo ateísmo desses dois personagens, fundaram uma sociedade que é baseada nesse tipo de ciência ateia, que não podemos dizer que eles têm a prerrogativa de serem eles os cientistas de fato, porque existem uma gama de cientistas que não negam a veracidade da divindade, tá certo? Tanto Deus, conforme a tradição judaico-cristã, como outros deuses, né? Outras religiões que professam a sua crença na inteligência condutora de todo o processo de criação, que professa sua crença em Deus, tá certo? Mas que são contrariados, são combatidos por essa visão materialista. Inclusive tem o Tratado de Materialismo Histórico de Karl Marx, reinterpretando toda a história da humanidade a partir dessa perspectiva, essa perspectiva anti-sobrenatural, essa perspectiva anti-Deus, tá ok? E os partidos que têm subido ao poder têm procurado colocar a sua política de uma forma disfarçada, mas atuante. Então eles não se voltam de uma forma declarada, pelo menos os mais moderados que estão à frente do poder, não se manifestam de uma forma declarada contra Deus, por causa da massa populacional que é a favor, tá ok? Que tem religiosidade ainda, que tem crença em Deus. Então eles disfarçam o seu discurso, não colocam isso de forma clara, mas por baixo do pano vão empreendendo uma forma de educação, uma forma de política de Estado que vai alimentando as gerações com essa ideia. E temos uma geração atual que em relação à geração anterior já está bastante prejudicada com relação à sua fé, com relação à sua crença em Deus e com relação à sua estrutura social. Uma sociedade que está destruída, porque tem perdido, tem abandonado padrões éticos e morais que estão fundamentados na Sagrada Escritura, tá certo? Se não existe Deus, não existe punição. Deus existe, eu sei, você sabe que Ele existe, tá ok? Nós cremos em Deus, e nós sabemos que o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, mas o Senhor também é justo, e que o Senhor vai trazer punição sobre aqueles que atentarem contra a sua lei, aqueles que estiverem em atitude de rebelião contra Ele, em atitude de pecado, tá certo? Com relação ao adultério, com relação à promiscuidade, com relação ao roubo, ao assassinato, à morte, tudo aquilo que tem se propagado pela sociedade, destruído, desestabilizado o mundo, tá ok? Atitudes essas que são tomadas dentro de uma sociedade que abandonou completamente o seu referencial. Então, se Deus não é um referencial na sociedade, se as leis de Deus não valem mais nada, então o homem não tem um referencial, não tem uma motivação para viver esse tipo de referencial moral e ético e para controlar a si mesmo, para regrar-se, né? Comportar-se de uma forma regrada. Por que respeitar o próximo se na verdade não existe meu próximo? Na verdade o que existe é uma evolução natural, uma evolução randômica, né? Não orientada, não existe uma inteligência por trás das coisas, não há propósito para a minha vida, como diz o existencialismo, tá ok? Então o que existe é uma guerra, né? Uma disputa entre as espécies, a luta de classe, que era antes a luta das espécies, tá certo? Essa luta entre as espécies vai dizer quem vai ser o continuador, e o continuador será aquele que se sobreporá aos demais, que se impõe aos demais, os extinguindo até. Então isso que era aplicado às espécies, no processo evolutivo, ele é aplicado hoje à sociedade, como vemos aí através da propagação do darwinismo, tá certo? A proposta de Francis Galton, primo de Darwin, que aplica isso sobre a sociedade, e a tentativa nazista, que colocou isso para funcionar num plano político maior, a tentativa de extinção dos judeus, alimentado por esse tipo de ideologia, e isso sendo propagado hoje de uma forma sutil, de uma forma disfarçada, mas continua vivo. Então temos aí grupos que se aproveitam de alguns problemas sociais,
tá certo? De algumas necessidades, alguns desejos sociais para propagar as suas ideias. Temos, por exemplo, os grandes partidos que se aproveitam da questão do homossexualismo para manipular esse grupo, né, dizendo que está os favorecendo, mas na verdade os usando para tentar impor a sua forma de governo, tentar impor as suas ideias de desestabilização social, essa questão revolucionária, tá certo? E dentre esses, tanto a questão homossexual, a questão anárquica, a questão comunista, tá certo? As novas ideologias, e tudo isso numa forma de desestabilização social para o novo governo. Desestabiliza este governo, traz o caos, para que o novo governo sendo implantado, este governo traga esta falsa paz. Tudo isso está preparado, está sendo preparado, os anticristos estão trabalhando em diversas frentes para o próximo que virá. Aquele que é chamado também o oitavo governante, conforme João nos aponta na sua profecia. Estamos tratando aí acerca da plataforma do governo do anticristo e a sua forma de promoção na atualidade. Como João mesmo declara na sua carta, né, que os anticristos já estão atuando. Então eles atuam em diversas frentes, de diversas formas, né, de diversas maneiras. Através das melhoria dos mecanismos, né, as ferramentas de comunicação, que tem alcançado um nível muito alto hoje, servindo de forma ambígua, tanto para questões, para promoção de coisas boas, quanto para a promoção de mentira e de engano, tá certo? Para a promoção de ideias que trazem desestabilização à sociedade. Assim vemos as plataformas de comunicação como coisas que têm sido ainda usadas de forma ambígua, né, para coisas boas e coisas ruins, mas sabemos que com o passar do tempo, progressivamente, isso vai sendo cada vez mais, vai se tornando cada vez mais inacessível, vai sendo cada vez mais dificultada a propagação de coisas boas, principalmente daquilo que está relacionado à palavra de Deus. Com certeza vai haver uma dificuldade maior ao longo do tempo. E essas plataformas sendo então centralizadas nas mãos de pessoas que estão promovendo ideias inspiradas pelos anticristos, no caso, né? Aqueles que estão atuando em promoção do governo do anticristo que virá. Então vemos aí na sociedade cada vez mais ganhar força esses movimentos inspirados por essas ideias anticristo, antideus, tá certo? Antissobrenaturalistas, contra a Escritura Sagrada, ideias que estão se voltando para este âmbito de atuação. E aí vemos a promoção do pecado com as diversas políticas de atuação na sociedade, a desestabilização social através da anarquia, os partidos que têm promovido formas de manipulação de grupos sociais. Dentre os grupos sociais da atualidade temos a questão do homossexualismo. É um grupo social, é um grupo que precisa de atenção, é um grupo que tem demandas. Então essa política de desestabilização procura um grupo com o qual possa trabalhar. Então não interessa, hoje é o grupo dos homossexuais, mas foram outros grupos, as questões feministas, em outro momento foi as questões escravocratas, em outro momento. Então em cada época da sociedade existe sempre um grupo que foi marginalizado, que foi desprezado, perseguido, e que pode ser alvo, né? pode servir como um meio de propagação de desestabilização social. Então hoje, na atualidade, foi eleito esse grupo. E aí temos a questão do socialismo, principalmente por causa do seu viés, da sua matriz ateia, essa questão ateísta promovida através do comunismo, né, do socialismo, e como ele vem contra, né, vem em oposição ferrenha, em oposição forte àquilo que chamam de tradição judaico-cristã, né, aquela cultura que foi construída a partir de todo o subsídio bíblico desde o Antigo Testamento e ratificada aí no Novo Testamento, englobando agora não somente a nação judaica em particular, mas toda a igreja, e a igreja se constitui de todas as pessoas que aceitam a Cristo Jesus, tornando-se então cristãos. Então os cristãos não têm origem, etnia, raça, língua, cor específica, são todas pessoas que aceitam a Cristo e tornam-se herdeiras dessa tradição, que na verdade é uma tradição universal. De forma alguma uma tradição particular de um povo, mas uma tradição universal, é a revelação de Deus para a humanidade. Então temos aí esta linha político-filosófica, mas também religiosa, por mais que eles
reneguem esta questão religiosa, eles tornam os seus pressupostos filosóficos na sua própria religião. Então é como que uma religião que atenta contra esta religião professada por essa tradição judaico-cristã. E temos esta linha de atuação, e através das religiões promovidas aí pelo movimento Nova Era, né, que trazem uma confusão de credos, né, um sincretismo, e trazem aí um relativismo com relação às ideias, no sentido de não haver uma verdade absoluta, não haver uma ideia final. Então temos aí esta mistura, e com essa mistura o enfraquecimento de todas essas religiões, porque há um propósito futuro do levante de uma religião universal, a partir do sacerdote de Satanás, que será a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra promoverá a adoração do anticristo, e para tanto ela promove na atualidade a desestabilização de todas as demais religiões. Todas elas são simplesmente manifestações pessoais, de acordo com o gosto, com a situação, com a época, com o momento, não tendo elas características de verdade absoluta e não sendo necessário ser transmitidas a toda a humanidade. Como diz o Evangelho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Com relação a esse tipo de religião, com esse tipo de filosofia religiosa, não há necessidade disso, porque a verdade está em todos os lugares, todos os caminhos conduzem a Deus, então não há necessidade de haver uma verdade absoluta. E é exatamente esse tipo de pregação que os anticristos têm promovido, no sentido de desestabilizar todas as religiões, para que no momento oportuno surja o sacerdote que irá unificá-las em torno da adoração da pessoa do anticristo. E aí vimos o Yin Wong, esse símbolo aí que é bastante característico dessa nova filosofia, onde diz que em todo bem há um pouco de mal, e em todo mal há um pouco de bem. E aí temos a fundamentação do relativismo, né? Tudo é relativo. Nada é absoluto, inclusive Deus também não é absoluto. Então, com esse tipo de conceito, vemos aí a promoção dessa religião que está sendo apregoada pelos anticristos ao longo de séculos em todos os lugares do mundo. Na continuidade da nossa matéria aqui, vamos ver um pouco acerca do número da besta, quando diz aqui na nossa matéria aqui, vamos ver um pouco acerca do número da besta, quando diz aqui na apostila o número da besta. Alguns comentaristas mais antigos afirmavam que o número da besta se forma com as palavras Vicarius Filii Dei,